bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver aqui me acompanhando. Esse é o nosso Notícias Comentadas aqui do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E programinha aí para dar aquela geralzinha, né, de algumas questões que a gente viu aí na semana e também de forma aí que não tome muito o tempo dos nossos queridos ouvintes. Bom, tocando aqui o barco, né? Estava vendo aí o acompanhamento da semana, belíssima programação que tivemos na PUC com relação ao evento sobre Leon Trotsky, né? Esse foi um segundo evento dessa magnitude organizado aí e que eu particularmente achei excelente. O podcast Mesa de Debates esteve aí em peso, né, cobrindo e de forma muito competente, né? O Guilherme e o Ulisses fizeram aí toda a cobertura, né? E este que vos fala aqui, toda a edição aí do material que resultou no trabalho que vocês, afinal de contas, presenciaram e ainda presenciam, né? Creio eu, ao longo da semana. Bom, meus queridos, tocando aqui com relação ao noticiário, né? Ainda está aí rodando, estão se falando muito sobre a questão das joias do Bolsonaro e cada vez mais a família, né? Aí com o nome, tudo que a gente está acompanhando, verificando, cada vez mais afundando, né? Cada vez mais indo para a lama, em sendo verdade tudo aquilo que a Polícia Federal tem verificado, investigado e descobrindo. Agora, né, o 04 cada vez mais envolvido, inclusive tendo a polícia batendo aí na porta da casa dele, fora outros esquemas aí que eu não vou me alongar porque a lista é grande e o, e o tempo é curto. Mas o que chama atenção, né, é tanto os admiradores do ex-presidente quanto também a turma que acompanha, né, acompanhou aí o senador Sérgio Moro, que é aquele cara que não sabe onde está, não sabe onde ele quer ficar, né? Agora eu quero ver com tudo que está se descobrindo cada vez mais qual vai ser a posição do ex-juiz, né? O ex-bastião da moralidade, como era colocado aí por alguns, o Sérgio Moro, né? O chefão da chamada Vaza Jato, né? A famosa Operação Lava Jato que, graças à chamada Vaza Jato, descobriram um monte de irregularidades aí na operação. E, bom, Sérgio Moro, né? Eu imagino que deve ter guardado aí a vergonha em algum lugar para não perdê-la, porque querendo ou não, é sabido aí de todo mundo quem ele apoiou e não só apoiou, como fez por onde ajudar, né? Na campanha aí eleitoral de 2022. Bom, meus queridos, tocando aqui nosso barco também, falando sobre a campanha e o fato agora do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser o presidente, o mandatário de fato. O que nos chama a atenção é a quantidade de gente agora espantada, né? Porque o nomeado para ele para o Supremo, né? O seu ex-advogado, está tomando decisões, votando e opinando aí questões consideradas de direita, né? Questões aí colocadas como conservadoras. Ora, olha, ainda bem que eu não gravei esse programa na sexta-feira, que eu estava um tanto quanto tenso, estressado aí com algumas questões,
mas que me vieram à mente, senão esse programa ia acabar tomando proporções das quais eu não gostaria que tomassem. Mas de forma resumida, o Lula tem ali um relacionamento óbvio, né, com o ex-advogado dele, se tornou uma pessoa de confiança, né? Afinal de contas, como advogado, foi pago e muito bem pago, né, para desempenhar essa função que soube, né, aí exercer e evidentemente agora foi recompensado, né? Nada mais, nada menos, a gente pode observar aí como uma recompensa o fato de ter sido nomeado para o posto em que hoje está. E não é que surpresa para ninguém. Ah, porque o Lula nomeou, tá, e daí? Vejam a questão da conciliação de classes há anos aí, desde os primeiros governos Lula. O fato do cara ter sido advogado do Lula não quer dizer nada, absolutamente nada, com o fato dele ser de esquerda ou supostamente de esquerda. Aliás, em sabatina, né, com os senadores e inclusive conversas paralelas, inclusive num almoço em que se encontrava a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damares, né? A Damares aí, ex-ministra do Bolsonaro, dizendo que tinha uma má impressão dele, né? Claro, por ser advogado do Lula, mas que conhecendo pessoalmente a figura, né? Conhecendo aí pessoalmente o ser e trocando conversa com ele, passou a ter uma outra impressão, teve aí uma visão muito diferente e inclusive apoiou, né? Apoiaria e apoiou a nomeação dele para o STF. E acompanhando aí o desenrolar da história, né? Eu vejo que realmente o atual ministro agradou muito mais a Damares e companhia do que os próprios eleitores do Lula, né? Ou os próprios eleitores que esperavam aí uma nomeação mais progressista, né? Um nome mais progressista para ocupar o cargo. Alguns ficaram aí preocupados, né, pelo fato do Lula ter nomeado um advogado, o próprio advogado, né, o próprio ex-advogado, só que ficaram preocupados no sentido de acharem que ele seria uma espécie de porta-voz do Lula no STF. Bom, se será um porta-voz do Lula no STF, até aí eu já não sei. A grande questão é que, do ponto de vista das políticas que supostamente o PT defende ou deveria defender, não é exatamente isso que o ex-advogado e atual ministro do ex-presidente Lula, né, está fazendo, o que chamou a atenção de muitos ao longo dessa semana. Porém, não só nós, né, evidentemente, o Esquerda Diário, se eu não me engano, o PSTU, o Esquerda Diário do MRT, né, e também o PSTU e nós próprios do podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, né, entre outros talvez, mas eu estou citando aqui os mais factíveis, né, os que eu me lembro assim que mais tocaram nesse ponto, né, mais lembraram desse fato. Já havíamos cantado essa bola, ó. Então, agora a gente vê aí várias personalidades da esquerda, né, vários grupos aí embasbacados, né, pelas posturas que o atual ministro está tomando, né, o atual ministro, entre aspas, advogado do Lula. Porém, nada nos surpreende, né? Nada novo no fronte, que já estamos acompanhando aí o desenrolar dessa história e já havíamos, como falei agora há pouco, né, cantado a bola aí para muita gente.
Mas fazer o que, né? Isso são questões aí que a gente precisa tá dando sempre uma cutucada, né? Uma provocada na esquerda, porque sem esse chacoalhão nós teremos talvez apenas um repeteco aí do que foi outrora, né? Outros governos tidos, né, como de esquerda, como progressistas no Brasil, mas que acabaram com o tempo levando aí suas apunhaladas nas costas também, dando espaço a uma direita retrógrada, da qual não queremos mais que ocupem os espaços administrativos do Brasil. Mas o buraco é muito mais embaixo. Obrigado a vocês que estão aqui sempre nos acompanhando. Fechando então nosso Notícias Comentadas desta semana. Um beijo no coração de todos e tchau!